divorciei. E agora? Mas se acalme, meus amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Eu não divorciei. Mas se eu tivesse feito, com certeza, esse livro aqui me ajudaria muito a enfrentar o processo e sair dele mais fortalecida emocionalmente. Mas creio que poderá ajudar também tantas pessoas que estão passando pelo divórcio. Até porque o número de divórcios no Brasil, conforme o IBGE, tem crescido nos últimos anos. A proposta do livro, Divorciei, e agora, é de que a separação de casais é, ao mesmo tempo, um fim e um recomeço. Assim, o livro aponta como o divórcio pode ser uma oportunidade de reconstrução da vida, autonomia e autoconhecimento. E para sabermos mais, estão conosco hoje 2 das 3 autoras do livro, as psicólogas Cristiane Ferreira e Simone Andrade. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço vocês. E o produto, olha, parece é o espelho quebrado, é muito bonito, gente. É muito bonita a capa e tudo. Fala de um tema denso, mas como fazer com que esse tema passe de denso, de uma coisa de errada, parecendo errada, para uma coisa mais leve, para que seja realmente um momento de reconstrução e de se conhecer novamente. Mas, gente, ó, desculpa, eu até agora ainda não dei a palavra para vocês, mas eu queria, né, começar dizendo que, ressaltar que a outra coautora, que não pôde estar presente, é a Ludmila Costa. Então, as autoras são Cristiane Ferreira, Simone Andrade e Ludmila Costa. Isso posto, como é que foi essa ideia? De quem teve, em primeiro lugar, a ideia original? De quem divorciou, né? De quem passou justamente pela experiência, né? Quem passou pela experiência. Porque igual tu falou, né? Tu não é divorciada, eu também não sou divorciada, né? Entrei com a minha experiência em atuação com crianças e adolescentes, justamente para falar um pouquinho sobre esse impacto que causa dentro do contexto familiar. E eu vou deixar a Simone, então, comentar como que foi a ideia, porque foi aqui o princípio, né? E olha, essa pergunta, divorciei, e agora? Foi exatamente a pergunta que eu me fiz quando eu me vi passando por um divórcio de um relacionamento de quase 20 anos. Então, acho que, assim como eu me perguntei isso, porque a gente fica sem chão, né? Fica perdido. Quantas pessoas acabam se fazendo essa pergunta, né? Não sabendo por onde recomeçar? E como psicóloga, no consultório eu já acabava, né, atendendo pessoas que passavam por isso, mas, lógico, eu trabalhava com eles, mas sem a minha vivência, né? Então, a partir do momento em que eu tive essa vivência, começou a aparecer muito mais demanda em relação a isso. Eu falei, gente, dentro do consultório, a gente consegue atingir um número muito limitado de pessoas, né? Porque muita gente não consegue pagar uma terapia, enfim, para conseguir se reorganizar. E o livro foi justamente com o intuito de abranger muito mais pessoas. Né? Trazer essa experiência que é tua e é de consultório também das colegas, para que ajudasse mais pessoas, de repente, a se reconhecer ali e a ter um caminho por onde trilhar. Foi isso? Exato. É isso mesmo. A Ludmila, ela é médica, né? Então, o intuito dela estar participando nesse projeto foi justamente para que as pessoas também percebam que muitas vezes as problemáticas nem sempre elas vêm diretamente só para o consultório, né? Às vezes as pessoas acabam buscando dentro do consultório, aliás, psicológico, vem dentro para o consultório médico. Né? Acaba somatizando tudo isso, se revertendo também numa piora da saúde geral da pessoa, né? Isso mesmo. E muitas vezes a pessoa acaba chegando no consultório médico com uma série de queixas físicas, sintomas físicos, né? Que nada mais é um reflexo daquilo que ela está vivendo dentro do seu emocional. Então, assim, aí dentro da parte da Ludmila, ela sempre orienta muito também a questão de olhar vitaminas, hormônios, que isso tudo acaba interferindo também no processo do se refazer. Quando essa parte não está equilibrada, fica bastante difícil também. Então, é um conjunto, é olhar para o ser humano como um todo, né? É uma integralidade e assim, mas aí, sabendo um pouquinho, assim, vamos fofocar. Vocês já se conheciam? Vocês já trocavam esse tipo de experiência, vocês e também com a Ludmila? Como é que foi? Para se unir para fazer o livro. Como é que a gente se uniu para fazer o livro, né? A Cris conhecia a Ludmila,
E a Cris me conhecia. A Cris veio de Catanduvas, né, Cris? Do Oeste. Do É do Oeste. Oeste aqui de Santa Catarina. Isso. Veio, se mudou para cá, precisava de um espaço para atender, clinicar. Veio trabalhar comigo na minha clínica, foi ali que nós nos conhecemos. E a Ludmila veio porque conhecia o irmão da Cris. Eles estudaram juntos medicina. E numa conversa, um dia a Cris trouxe a Ludmila para também trabalhar na clínica. Então, numa conversa, nós três, numa fofoca, né? E compartilhamos, eu e Ludmila, porque ela também havia passado por divórcio. Falei, puxa, eu passei por uma situação assim, eu tenho um desejo desde então de criar algo. Mas, assim, sozinho a gente fica meio limitado. Né? E quem é que iria abraçar essa ideia? Né? Vamos fazer junto. E aí conversamos, então bora fazer um livro? Bora fazer um livro. E foi ali que a gente deu o start no projeto. Depois encontramos um pessoal que nos assessorou também, que foi de fundamental importância. E está aí o nosso primeiro filho. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que muitas vezes ficam realmente, que nem tu falaste, né, Simone, elas ficam sem, como se fosse sem chão, né? Vocês até colocam uma questão de que é semelhante a um processo de luto. É isso mesmo? É preciso trabalhar isso também como se fosse assim, essa parte da minha vida acabou? Quer dizer, também tenho que saber como reconstruí-la, né? Sim, exato. E de fato é um luto, né? E assim, talvez até mais doloroso do que um luto de morte de alguém. Porque quando a pessoa morre, não é uma escolha, né? Ela morreu. Então, alguns sentimentos como abandono, rejeição, eles não são acionados na pessoa. Agora, quando é um processo de divórcio, é uma questão de escolha, né? E às vezes é uma escolha, ou ela é empurrada, né? Muitas vezes a pessoa não quer, mas ela é levada àquilo, porque a relação já não faz mais sentido. Coisas vão acontecendo e ela precisa olhar para aquela relação e entender que, por mais que eu não queira, esse é o mais saudável para eu fazer, e preciso fazer. E não é porque a pessoa tomou decisão que para ela é mais fácil. Né? Porque ela precisa matar todas as expectativas, todas as idealizações que ela tinha dentro daquela relação, sonhos. Então, ela vai matando mesmo. E né? também tem toda a questão, talvez até Simone também possa contribuir com isso, de que a Cristiane, desculpe, às vezes essa relação está tão conturbada, tão ruim, que acaba interferindo também nas outras relações familiares, né? Por exemplo, quando se tem filhos, quando esse processo envolve criança e filhos em geral, porque às vezes a pessoa pode ter se divorciado após muitos e muitos anos de casamento, os filhos já estão grandes, já estão cada um com sua vida, mas sempre tem um choque, né? Isso mesmo. A decisão de um casal no processo de separação, por mais que envolva duas pessoas, ele acaba impactando no contexto familiar num todo, né? Então, vai ter a criança no meio desse contexto todo, vai ter os familiares, acabam que mudando toda a dinâmica familiar, né? Vai ser desprender pessoas, cada um vão viver dentro de um outro lar, círculos, os amigos, os encontros familiares, né? Então, isso vai trazer um impacto no todo. E realmente a sensação é essa. Tem casais que a gente até costuma ouvir, isso até é uma fala muito antiga, que a gente ouvia falar de casais mais antigos que acabavam estendendo as relações por muito tempo porque diziam, pelos filhos, né? Pelos filhos acabam que prolongando ou levando a uma relação já desgastada, às vezes uma relação tóxica que não faz bem, acreditando que esse era o bem-estar do filho. E nem sempre é. Muitas vezes permanecer num relacionamento tóxico, onde que aquele lar é totalmente disfuncional, ele acaba que trazendo um impacto na criança, na saúde mental, mais da criança negativo, mais ruim do que, de certa forma, você acabar que tomando aquela decisão. Então, o quanto é importante essa busca profissional, né? Quando já está diante de... Para ser tomado algumas decisões, a gente vê que até é comum, né? As separações assim, mais famosas que a gente vê na mídia, né? O que vão viajar, de repente, para realmente ver se é aquela decisão que eles querem tomar, para ver se o casal não tem como resgatar aquela relação realmente, e às vezes acabam concluindo que a melhor decisão a ser feita é da separação, porque às vezes a separação ela vai trazer a possibilidade de um recomeço em um lar muito mais harmonioso, né? Uma proposta muito melhor de para que a criança se sinta realmente acolhida, né?
Assim, depois a gente vai falar mais especificamente a respeito desse impacto na vida familiar e principalmente quando envolve filho. Mas, num contexto geral, não sei se ainda hoje ainda está se falando nisso, né? Antigamente, sei lá, uns 15, 20 anos, se ouvia falar muito de assim, eles estão dando um tempo para ver se a relação consegue ser retomada. Até onde se sabia, na maior parte das vezes não era retomada. Esse tempo acabava sendo definitivo. Ainda é assim ou a coisa já mudou? Existem formas, por exemplo, de via consultório, atendendo a ambos, atendendo ao casal, no caso, seja ele homoafetivo ou heteronormativo, enfim. É possível salvar, digamos assim, essa questão de um relacionamento antes de que ele realmente se tome essa atitude de separar de fato? É possível salvar. Os dois têm que estar dispostos, né, a fazer essa busca. Porque relacionamento, eu sempre falo no consultório, é uma escolha. Quando dois escolhem a mesma coisa, a relação existe. Basta um escolher diferente, a relação não existe mais. Né? Então, por isso que eu falo, ambos têm que estar dispostos e buscar, né, olhar para dentro de si, o que cada um dentro daquela relação precisa entregar, o que não está entregando, né? E aí a gente consegue reorganizar isso, sim, é possível. Mas muitas vezes não há digamos, a maior parte das pessoas não tem esse acesso, por exemplo, a um consultório psicológico, terapia, né? uma terapia de casal para conseguir fazer isso. Não é uma coisa acessível, né? E quando chega a esse momento de dizer assim, não, realmente não vai dar mais, vou abrir. Também existe uma questão de culpabilidade, né? Onde é que foi que eu errei? Isso. Tem isso? Isso é uma das coisas que atrapalha essa questão de você conseguir olhar para essa relação de forma saudável? Tem. A pessoa, geralmente, quem escolhe se separar acaba saindo e se sentindo culpado. Né? Porque às vezes pensa, o que eu poderia ter feito a mais? Né? De que forma eu poderia ter entregue mais dentro dessa relação? Será que eu não tinha que ter tentado mais, ficado mais um tempo? E aí que tá, às vezes não, a pessoa já deu tudo que ela tinha que ter dado, já entregou tudo. Né? E de fato, quando ela tomou essa decisão foi porque ela viu que não tinha mais como. Mas é bem normal acontecer da pessoa ficar se sentindo culpada assim. E nesse caso, a gente ainda tem um tempinho nesse bloco, exatamente essa questão dessa culpa que ela tem que ser trabalhada, talvez, para ela não... para ela existir. Você falou de um processo de luto, mas como você falou, é diferente também de um processo de luto, porque o outro está ali e está ainda de alguma forma fazendo parte da tua vida, né? Porque aciona gatilhos, né? A pessoa ela tá viva ainda. E se ela não está mais comigo é porque ela escolheu não estar. E por que ela escolheu não estar? Ou às vezes eu escolhi não estar mais com ela. Isso, exato. Né? Então, o que acontece, né? Ou às vezes eu me sinto rejeitada, ou eu me sinto rejeitando a pessoa, ou abandonando, e aí vem a culpa, uma série de emoções envolvidas, né? Então, a gente fala que é um processo de luto, porque de fato a pessoa ela morre para aquela relação. Ela não é mais a mesma. Né? E ela vai renascer uma nova pessoa. Né? Ela vai precisar se reencontrar. Esse é o mote do livro, né? Divorciei e agora. O separei e agora, né? Às vezes o divórcio não é assim, né? Apesar da gente falar muito em divórcio, mas o livro ele também pode ser usado para términos de qualquer outra situação, né? As pessoas conseguem extrair do livro o conteúdo para lidarem com trabalho também, relações de amizade, né? Que finalizaram. Para conseguir lidar também e superar. Sobre o processo de ressignificar mesmo, né? Na ilustração do livro até a gente traz a borboleta justamente porque ela passa por esse processo de transformação, né? Da metamorfose. O quanto é importante você compreender que a cada término sempre vai existir um recomeço. E maior do que a culpa que você vai carregar é a angústia. É a angústia de você não conseguir tomar decisões sobre a própria vida e querer realmente algo novo, se permitir viver uma nova relação melhor e mais saudável, né? E tem várias borboletinhas. Várias borboletas. E até eu brinquei, né? Mesmo eu não sendo separada, mas eu
vivi dentro do meu contexto familiar, eu sou testemunha não só como profissional dentro do consultório, mas também sou testemunha de muitas histórias de criança e adolescente que chegam para nós, assim, né, trazendo esse impacto um pouco, e a gente percebe que muitas vezes no próprio contexto familiar as pessoas não conseguem dar esse amparo real, né? Então, o livro ele traz também esse propósito, que muitas vezes, por mais que nós vivemos relações, tem pessoas que a gente poderia estar auxiliando de uma maneira melhor e pode estar auxiliando com o livro, né? Aí, no caso, você falou, nem todo mundo tem essa acessibilidade à terapia, né? Então, realmente, é trazer essa informação. E informação é coisa muito importante, é salutar, como é salutar, por exemplo, de vez em quando a gente tomar uma aguinha, a gente precisa tomar água. Aí é o tempinho do intervalo para a gente se recompor, pensar mais um pouquinho, dar uma relaxada. Na volta a gente continua o nosso papo aqui a respeito de o que fazer, né, quando um relacionamento realmente não tem mais conserto e às vezes não precisa ter esse conserto, né? Às vezes é uma transformação para a tua vida. Essa mudança a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje fala sobre o livro Divorciei, e Agora?, que é da Cristiane Ferreira, da Simone Andrade e da Ludmila... Esqueci o nome da Ludmila. Costa. Meninas, a gente terminou o primeiro bloco falando assim, daquela questão do luto, de tudo que envolve essa questão traumática, porque é um trauma, né? É uma relação, alguma coisa que se quebra, exatamente como esse espelho que está aqui na capa do livro. Ele se quebra, mas ele também é uma oportunidade. E aí vocês falam, outro ponto central do livro é o autoconhecimento e a oportunidade desse divórcio, dessa separação, dessa quebra, de ser também um reencontro consigo mesmo. Como é que isso é trabalhado? A gente vê, após um processo de divórcio, é super comum as pessoas já não saberem mais quem são, porque às vezes dentro do casamento elas foram se anulando em prol da relação e perdem a sua identidade. Então, após o divórcio, né, as pessoas quando buscam terapia ou sem a terapia, o livro ajuda muito nisso também, é de fato olhar para dentro de si e se reencontrar. O que eu gosto de fazer, né? Quem eu sou, como sou eu fora dessa relação. Né? Então é importante olhar para isso para conseguir fazer essa reconstrução. A gente fala muito também que somos corpo, mente e espírito. Então precisamos estar com esse tripé muito alinhado. Cuidar da mente, cuidar do corpo, sim, buscar uma atividade física, fazer o seu check-up médico para ver se está tudo certo, e espiritual também, né? Não falamos em religião, não é sobre isso, mas essa parte espiritual é super importante também, estar alinhada, né? Para que as pessoas consigam se reconstruir. Cuidar dos seus gostos, daquilo que realmente, talvez atividades que você, ao longo do casamento, da relação, tenham deixado de fazer, às vezes por concessões que se faz e até em prol da própria relação, mas que no momento são necessárias você retomar. Exato. Isso mesmo. E assim, né, eu estou falando isso porque, por exemplo, assim, eu estou com a mesma pessoa no mesmo relacionamento há mais de 30 anos. E às vezes a gente brinca, né, eu e o Lori. Eu começo a falar uma coisa, ele... Nossa, pensei nisso agora. Tem uma questão de sintonia. Uma conexão muito forte, a gente acaba né? ficando meio parecido com o nosso parceiro, né? Isso mesmo. À medida que o tempo vai avançando. E no momento que você, por um motivo ou outro, separa,
muitas das coisas vão acabar se perdendo, e aí você vai olhar assim, será que era eu realmente que pensava isso? Era eu que queria fazer isso? É mais ou menos nesse sentido a questão do autoconhecimento? Exato. Para a pessoa se conhecer, né? O autoconhecimento, a gente bate muito nessa tecla, né, Cris? Assim, é um investimento para a tua vida, para qualquer área da tua vida. Né, o autoconhecimento, quanto mais você se conhece, mais segura você fica, mais confiante você é de si mesmo em qualquer área da tua vida. Fica muito mais fácil de lidar com as coisas. Em qualquer momento, né? Não necessariamente em uma relação que está em término, né? A gente sabe que o saudável realmente seria isso, de que as pessoas buscassem o autocuidado, o autoconhecimento, enquanto se vive uma relação. Sim, e que cada um tivesse o seu espaço da maneira de não deixar também que isso fosse ficar só o espelho do outro. Não é isso? A individualidade preservada, ela é muito importante realmente. E que as pessoas percebam isso, né? A gente vai passando por transições e vai evoluindo junto dentro de uma relação. Mas às vezes o que acontece é que as pessoas não se veem mais unidas pelo mesmo propósito, né? Elas chegam em um momento em que realmente ela se anulou tanto a ponto de que ela não se encontrava mais dentro daquele mesmo plano futuro que o outro carregava, né? Então, ela realmente tem essa necessidade desse novo recomeço. Mas que mesmo dentro de uma relação, é possível, né, você buscar o autocuidado, a ajuda, para que também, né, fique bem para todo mundo. E com relação, por exemplo, a essa questão, eu vi ali que vocês trazem, inclusive no livro, não apenas a parte médica, que é a parte que a Ludmila, né? A Ludmila cuida, mas também dicas de como você pode fazer, dentro desse autoconhecimento, já fazer também uma reformulação das suas rotinas, né? E aí, como lidar com essa questão dessas responsabilidades jurídicas, financeiras, com o cuidado com os filhos, quando há filhos, esse refazer da rotina, né? E é importante a pessoa aprender, porque às vezes dentro da relação, um só toma conta das coisas, né? E aí o outro tá ali, ok, mas às vezes não fica ao par da situação, né, do financeiro, enfim, dessas burocracias da casa, vamos dizer assim. E a pessoa fica perdida mesmo. Então é importante a gente ter rede de apoio, buscar uma rede de apoio que vai nos auxiliar com isso, para que a gente consiga ir retomando a vida sozinhas, né, numa reconstrução de identidade, né, individual e não como identidade de casal, que muitas vezes aquilo que você falou acaba que se apropria tanto do outro, né, que fica naquela, será que sou eu ou será que é do outro isso, né? Então é muito importante rede de apoio para que nos guie para a gente fazer. E às vezes a rotina mesmo que fica, por exemplo, quando se tem filhos pequenos, né? Às vezes está tudo centrado em uma pessoa e agora vai ter que ser compartilhado com o outro. Inclusive, isso é um dado que acho que o próprio IBGE trouxe numa pesquisa, a última pesquisa que tem publicada, de 2023, se eu não me engano, em que traz essa questão de não só do aumento do número de divórcios no Brasil, mas também um aumento e uma mudança, nesse caso, por exemplo, da questão de quem vai ficar com os filhos. Né? A guarda compartilhada, hoje, ela está quase que em pé de igualdade, não ainda não passou, mas na maior parte das vezes os filhos ficam com as mães, aí num sentido muito restrito, muito pequeno mesmo, acho que não chega a 5% das vezes, fica com o pai, mas está crescendo muito essa questão, acho que, se eu não me engano, está em 35% das vezes a guarda é compartilhada. Esse é o melhor sistema, né? Seria o ideal, né? A gente vê, como tu falou mesmo, que existe esse interesse muito maior do pai estar mais participativo hoje, mais atuante na educação da criança. Como a gente também vê, muitas vezes o que acontece é uma briga entre dois adultos por ego, por questões mais pessoais mesmo. A gente sempre orienta que quando existe a criança ou adolescente no meio disso tudo, o ideal seria que o casal entrasse em um consenso assim que toma a decisão de estar informando os dois juntos para a criança, né? E, claro, usar uma linguagem mais adequada, de acordo com a idade que a criança tem, né? Preservar de muitos detalhes, que muitas vezes não é necessário. E sempre está trazendo a conotação para a criança que ela tem esse entendimento de que ela não é a culpada
né, de que vai prevalecer realmente o amor e o cuidado com aquela criança, com aquele adolescente e também situar um pouquinho ela no meio desse contexto todo, como que vai ser a dinâmica, né? Então, realmente, tu falou, vai mudar, vai ficar tantos dias com o pai, tantos dias com a mãe, né? Não isenta o pai do papel de pai, da presença, né? Assim como a mãe também. A que a gente falou ali, existe ainda a participação muito maior da mãe, então, às vezes, acaba trazendo essa sobrecarga, né? Muito maior, mas que o pai, um pai mais participativo, tem esse entendimento do quanto é importante ele estar presente na vida da criança e do adolescente. E também uma questão muito importante de se falar no cuidado com os filhos é que uma coisa, por exemplo, que hoje eu acho que já está estabelecido, inclusive eu acho que é crime, né? É passível de criminalização, que é uma incidência, tentar fazer com que essa incidência caia de alienação parental, que é quando um pai ou uma mãe ou um dos ex-parceiros fica falando mal do outro ex-parceiro para os filhos, desqualificando. Isso hoje já é considerado crime, né? Sim, isso tanto é crime quanto ele traz um impacto emocional muito grande na vida da criança ou do adolescente. A gente percebe nitidamente assim dentro do consultório. Então, a gente realmente faz muito essa orientação de que quando os pais buscam esse suporte de atendimento para a criança, de que eles tenham esse entendimento, é para que realmente se priorize o bem-estar da criança e que não fique utilizando os relatos da criança ou qualquer dados que venha a informar como algo que utilize lá no processo, né, de disputa de guarda que a gente vê normalmente. Então, a gente traz muito essa orientação do quanto é importante eles terem consciência no bem-estar, né, focar nisso. Mas, infelizmente, a gente sabe, né? A gente orienta também não envolver a criança como porta-voz de mensagem, né? Não ficar levando e trazendo informações, que tem muitas coisas que tem que ser resolvidas. Não é o WhatsApp. Exatamente, né? Não precisa ficar utilizando a criança para isso, tem que realmente preservar a criança. E o quanto, às vezes, é importante a intervenção profissional, né? Tá dando esse suporte, essa orientação para que os pais compreendam, porque antes a gente diria até, faziam meio que, de certa forma, desinformados, né? Mas hoje tem muita informação por aí, dá sim para buscar ajuda e preservar, né? E até nisso, a questão da guarda compartilhada, ela acaba reduzindo esse índice, né? Porque, de qualquer forma, vai ter esse convívio e, de alguma forma, vai acontecer o convívio, né, em alguns momentos dos ex-parceiros, né? E como você estava falando, né, hoje é tido como crime, mas antigamente a alienação parental ela acontecia. Então, quantos adultos que a gente recebe hoje no consultório, que quando a gente vai tratar, trazem, né, vivências do passado, onde muitas vezes se sentiam culpados diante do pai e da mãe, né, por, sei lá, a filha, eu quero passar o aniversário com meu pai. Né? E aí a mãe, mas por que seu pai, você não gosta de mim? Não, é aniversário do meu pai, eu só quero passar o aniversário com ele. Então, de se sentirem culpados de amar o pai, como se tivesse uma fidelidade com essa mãe que não pudesse, né? Porque mora com a mãe, enfim, a guarda ficou com a mãe e eles se separaram, então eu tenho uma fidelidade com a minha mãe, eu não posso amar o meu pai. A criança não entende. Então, acaba levando isso sim para a vida adulta e acaba repercutindo em muitas coisas também depois na vida adulta, né? Então, a importância de quando o adulto traz isso também, a gente conseguir limpar, trabalhar isso, para tirar a culpa, enfim, para que ela consiga lidar da melhor forma possível. E também acontecia também desse filho e passar o final de semana com o pai ou as férias com o pai e ele ficar falando da mãe, relatando histórias e tal e falando mal. Isso, exatamente. E como, né, bem isso, que bom que hoje é tido crime, né? Porque no passado não era. No passado não era. Né? E muita gente traz traumas até hoje em função disso, né? Exato. Mas esse reorganizar da rotina também é, digamos assim, uma das fases da superação do luto, né? Exatamente. E é preciso. Eu lembro a primeira vez que eu fui no supermercado sozinha, né? Eu olhava para a prateleira e falava, gente, mas o que eu tenho que comprar? Como se eu nunca tivesse ido no supermercado, né? Então, assim, gera uma montanha-russa de emoções, né? E a gente vai vendo que, né, não é que eu não sei, só está diferente.
né? E agora eu preciso reorganizar essa rotina, assim, para mim, sozinha, né? Até a questão das quantidades, né? Exato. Vou comprar arroz para um. Vou comprar. É para um. É isso, é bem isso. Mas assim... Buscar de novo a sua individualidade. Eu quero hoje, eu quero comer isso aqui. Porque eu quero comer e pronto. Isso, não é isso? Isso. Hoje eu não estou afim de fazer comida, então não vou fazer. Então, é uma desconstrução, é um processo, ao mesmo tempo, como você iniciou a tua fala falando que é um tema denso, extremamente delicado, né, e muito importante de ser falado, porque divórcio sempre aconteceu. Sim. Né, sempre. Então, claro, hoje o índice é muito maior, né, as crenças também, eu acho que as pessoas estão começando a entender um pouco mais de que não, eu não preciso ficar nessa relação se não está legal. E quando a gente fala a questão do divórcio, não é só em relação a algo que seja tóxico, né? Não necessariamente. Às vezes simplesmente acabou a sintonia. Isso, e está tudo bem, né? E a gente vê muito isso. Casais que com uma grande maturidade olham um para o outro, estão em fases da vida diferentes, né? Buscando coisas diferentes e perdem essa conexão de casal mesmo. E está tudo bem, né? E vai cada um buscar aquilo que para si vai fazer sentido naquele momento. Com certeza. E o livro ajuda, viu? Ajuda porque você pode encontrar dicas ali de o que eu faço agora, né? Eu separei, eu acabei uma relação, será que é o fim do mundo? Não, não é. É um recomeço, como diz aqui. Então, é bem interessante, a gente vai continuar falando disso, até porque a gente tem muito assunto para falar e a gente não vai, de novo, vencer a nossa pauta, eu tenho certeza. É só o tempo tomar mais uma aguinha e, a gente volta no próximo bloco. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista as autoras do livro Divorciei, e agora? Que é a Cristiane Ferreira e a Simone Andrade, que junto com a Ludmila Costa escreveram o livro. Tema denso, 3 mulheres que escreveram o livro sobre o divórcio. E, coincidentemente ou não, o maior número de divórcios no Brasil, isso com dados oficiais, tá, do IBGE, quem mais pede divórcio é a mulher. Isso é uma característica que está mudando, né? Antigamente eram os homens que abriam mais, né? Acho que a entrada da mulher no mercado de trabalho, né, deixou ela tão mais segura para tomar as suas decisões e de se olhar de uma forma diferente também. E mulher, quando decide, quando ela toma a decisão, é porque já está a decisão tomada. Aumentou mesmo o índice de mulheres pedindo o divórcio. Quando em consultório, vocês pegam mais casos também de mulheres que estão passando por isso, que foram elas que decidiram abrir a relação? Então, normalmente a mulher, ela toma, sim, a decisão, ela já vem de um processo desgastante dentro da relação, mas às vezes até de uma relação que é desrespeitosa, né? O que é diferencial de alguns anos atrás, a gente sabe que existia muito o impacto, uma questão cultural até, de que a traição ela era muito camuflada, ela era muito entendida com um olhar muito machista, né? Então, hoje a gente vê que não, é encarado como algo desrespeitoso, sim, e a mulher não leva mais isso, ela não aceita mais isso. E aí, como a Simone falou, tem toda essa questão de autonomia, de independência financeira, né, coisas que a gente sabe que há muitos anos atrás era o que fazia com que as mulheres permaneciam em relacionamentos totalmente disfuncionais, tóxicos, né? Elas acabam se submetendo ali àquele relacionamento porque precisavam
né, acreditando de que, tá tudo bem, o homem sair, nada contra os homens que saem para os bares, sabe, beber até mais tarde, não tem problema nenhum. Mas às vezes a gente sabia que existia muita influência cultural, né, então os homens sim tinham a oportunidade de estar saindo muito mais com os amigos, as mulheres não, permaneciam em casa, cuidando da casa, do lar, não tinham o seu direito de preservar tanto a sua intimidade, sua privacidade, enfim, né. E hoje a gente vê que não, a mulher está conquistando seu espaço e ela está mais dona das suas decisões, né? Sim, e o que acontecia antes, uma pressão cultural muito grande e às vezes familiar mesmo. Crenças, né? Muitas crenças. As crenças, né? De que, não, é a mulher que tem que cuidar. Se ele saiu, te abandonou assim e procurou mesmo. outro, a culpa era da própria mulher, que porque ela não se cuida, porque ela deixou de fazer as coisas, porque não se... A culpa era sempre da mulher. Sim, isso mesmo. Justificando, e né, uma as crença traições. muitas vezes até vinculada à religião, né? Casamento é para sempre, né? O papel da mulher como a mulher sábia que edifica o lar, então ela tem que aguentar tudo. O homem é assim mesmo, todos os homens fazem, né? O homem precisa, sabe essas coisas? Então, uma coisa que eu ouvi, infelizmente, eu ouvia da minha mãe isso. Não, mas é normal. Não, ele tem outra na rua, mas é normal. Ele volta para casa. Ele volta para Os casa. homens são assim mesmo, né? Isso é coisa de homem. É coisa de homem. Coisa de homem. Exatamente. Ainda bem que está mudando. Mudou. Exato, Mudou, exato. Você imagina, você escuta isso da sua mãe. O nosso olhar para a nossa mãe é de que ela sabe tudo. Então, quando criança, se a nossa mãe fala algo assim, eu não vou questionar a minha mãe está certa. Eu vou crescer acreditando que aquilo ali é o certo, né? Então, quando eu vou me relacionar com um homem na minha vida adulta, eu trago aquilo que eu conheço, que eu aprendi da minha mãe. Então, que importante a gente buscar o autoconhecimento, como a gente havia falado, para começar a questionar algumas verdades também que a gente escuta, né? Inclusive dos nossos pais, né? Que mesmo eles sendo maiores do que nós, né? Eles não sabem tudo. Eles Então, foram orientados assim, né? E hoje a gente tem a oportunidade de se romper, né? Com essa informação que ela veio de uma forma muito, né, desconexa, assim. E hoje a gente traz muito conhecimento, muita conversa, muito diálogo. A gente vê que tem muito grupo de mulheres. A gente tem a oportunidade de se reunir mais, compartilhar mais experiência. E uma das coisas também que vocês passam, no caso, no livro, é exatamente essa questão de como você se refazer. Depois você já passou pelo processo de luto, daquele luto, né? Você já passou pelo autoconhecimento, refazer a sua vida, se refazer na integralidade, né? E aí que está, o objetivo do livro não é romantizar o divórcio, não é esse o objetivo, porque dói, e dói muito. E vai continuar doendo. Exato. Então, mas aí é que está. Você ficar dentro de uma relação, seja ela tóxica ou seja ela apenas disfuncional, onde se perdeu ali a identidade de casal, enfim, dói também. E é uma dor que você vai ficar cultivando ali diariamente, ela não vai passar, não vai passar. Porque às vezes o casal até tenta se reconectar de novo e não consegue. Mas pelas crenças, enfim, algumas outras coisas que estão envolvidas, eles escolhem se manter ali dentro daquele casamento. E aí que tá, a dor, ela não vai parar nunca. Você vai ficar diariamente alimentando aquela dor, porque você está o tempo todo olhando para aquilo que já não faz mais sentido. Então, o processo do divórcio, ele dói, só que ele tem um prazo para acabar. Ele dói e a dor passa. Porque ao mesmo tempo em que está doendo, você já está trabalhando na tua reconstrução. Então, uma hora essa dor vai acabar. É uma dor que tem fim. Né? Então, é importante passar por isso, para depois, como o livro traz as borboletinhas, né? Então, a gente fala muito, né? Todo mundo tem o direito de se refazer, de ser feliz de novo, né? Vocês estão falando aqui, plano, isso aqui é uma parte já finalzinho do livro aqui. Não spoiler. Mas tem, spoiler, tem até planos de ação para a cura. O que são esses planos de ação e que cura é essa? Que cura que é necessária? Primeiro, né? Vou te voltar lá. Autoconhecimento. Isso. Essa cura interior de nós com nós mesmos. Porque a gente precisa se amar. E às vezes, de novo, dentro da relação, a gente começa a já não se amar mais. A gente começa a questionar, a gente se culpa por não conseguir tomar uma decisão, mas de quando toma a decisão, se culpa também. O quanto a gente vê esse ensaio de casais, muitas vezes, né? Vamos separar. Daí fica um tempo longe, aí começa
que começa a doer, né, aquela fase, e aí o que acontece? Ai, não vou dar conta, aí volta. Né? E aí vem a culpa também, puxa, acho que eu tomei uma decisão errada, aí volta. Só que volta, tá tudo igual, não consegue se reconectar. Aí vem a culpa por se sentir muitas vezes fraco, por não ter conseguido manter aquela decisão. Né? Então, é uma cura interior, é uma busca, é olhar para dentro. Olhar para dentro de si. E é possível traçar estratégias para que isso seja um pouco menos doloroso. Exato. Buscar uma rede de apoio, né, dentro de um próprio contexto familiar, buscar ajuda de profissionais também, né, de amigos, né, como a gente falou, faz toda uma mudança de dinâmica, né, na vida de um todo. Então, muitas vezes aqueles amigos que eram os amigos dos casais, eles permanecem casados, né, então você precisa se reconectar com pessoas novas, né. Mas é justamente a importância de se entender, de se acolher, de ter paciência, de entender que muitas vezes você vai sentir vontade, sim, de se preservar, de viver o teu luto, a tua dor, mas que no outro dia já é uma nova oportunidade de você olhar para as coisas de um jeito diferente e recomeçar. E lembranças virão, o que a gente acaba vendo muito, eu vivi isso, e no consultório a gente observa isso também, depois de passado um tempo, as pessoas falarem assim, puxa, não era tão ruim assim, tinha coisas boas. E às vezes esse pensamento, porque já passou por aquela fase turbulenta, dá uma acalmada e da pessoa fala assim, puxa, acho que dá para voltar, acho que não era tão ruim assim. Então a importância de olhar para isso e entender o que é isso. Para ter segurança de não de saber realmente se aquilo é uma decisão ou é só pautada numa saudade de alguma coisa que foi. Isso, e aí é que tá, às vezes não é porque você quer voltar, é porque lógico que teve coisas boas. Né? E aí está na memória. E o que eu costumo muito falar, a gente guarda isso para a gente como algo positivo. Por isso que eu falo, as relações elas terminam. As pessoas costumam muito trazer, não deu certo. Como não deu? Não importa o tempo que durou, mas deu certo. Né? Porque sempre que eu vou falar pela minha experiência, né? Fiquei quase 20 anos casada. Então, assim, eu tinha 25 quando eu casei. Né? E de relacionamento começou um pouco antes, do namoro e tal. Então, você pensa na imaturidade que eu tinha, né, com pouco recurso, seja interno ou de qualquer forma, durou quase 20 anos. Como que não deu certo? Dentro do que tínhamos, a gente conseguiu fazer dar certo durante esse tempo. Até que chegou o momento em que não funcionou mais. E está tudo bem. Então é importante a gente olhar para isso, para esse término, como, sim, deu certo no tempo em que tinha que ter dado. Olhar para aquilo com carinho. Né? Com as crianças e adolescentes também, eu trabalho muito isso, né? De guardar essa história com zelo, com respeito, com carinho, que realmente foi uma história que deu certo, que foi bonita e deve ser preservada, né? Exatamente. E não é porque teve coisas boas ou que teve coisas ruins que anula todo o tempo que foi passado junto, né? Exato. Que aquilo foi uma parte, superou. Agora é outra. E não é porque teve coisas boas que daí então eu quero voltar. Às vezes as pessoas fazem essa tentativa, eu vou voltar porque eu lembrei das coisas boas. Só que volta, aquelas coisas que eram ruins ficam muito mais evidentes. E que não foram resolvidas. Exato, porque volta igual. Então, mesmo aquelas coisas boas que existiram não suprem. As ruins, elas ficam mais evidentes. E é onde as pessoas acabam separando. Então, é onde a gente vê muito aquele vai e vem, né? Eterno, até o momento em que chega de fato no fim. Eu tenho um caso na minha família, um irmão meu que fez isso. Foram, num passar, sei lá, acho que de 10 anos, foram e voltaram 3 vezes. Agora, na última, já estão separados. Acho que agora não volta mais, acho. A própria maturidade ajuda nisso, de estar mais seguro para tomar essas decisões, né? E às vezes de tantas tentativas também, de ver que realmente, às vezes, é mais fácil começar a escrever um livro novo, né? Do que ficar apagando aquele, reescrevendo por cima, porque nunca vai ficar igual. Você vai olhar, você vai ver que foi apagado, que foi rabiscado, né? Você nunca vai ter um visual que vai te agradar. E você já está num outro momento também, né? Da tua vida. E agora, voltando ao livro, porque o nosso tempo aqui já está quase esgotando e a gente não falou. Vocês
foi no peito na raça colocar. Foi. Não teve um Cara e centavo de coragem. investimento Teve público. não. Pessoal, investimento pessoal. Quem sabe para o total, próximo livro. Então, Né? É continuidade. Aham. E onde é que a gente acha para comprar? Porque tem dica de saúde mental e dica de saúde integral também. Então, nós temos o Instagram, que é o do divorcieiagora.oficial. Lá no Instagram vai ter o link que vai dar acesso à loja virtual, que é da WeClap. Tá, pode repetir? Divorciei agora. Divorciei agora. Oficial. Ponto oficial, lá no Instagram. Isso. Lá tem o link que vai direcionar para a loja, que é o WeClap. Foi da editora. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci o nome da editora, gente. Mas é um nome bem diferente. É Unimídia. Ai, Cris, eu tô sem óculos. Unemídia. Editora Unemídia. É uma publicação independente. É independente, mas o livro tem muito boa qualidade, tá? Eu estou manuseando ele aqui. Inclusive, eles são daqui de Itajaí. É uma editora aqui de Itajaí. E olha, é muito bem diagramado, tá? É bonito, é leve de ler pelo jeito, porque a página ela tem um bom tamanho, ela tem inclusive uns respiros aqui para você se olhar no espelhinho e parar, pensar. E a linguagem é bem acessível também, né? E a linguagem acessível é muito importante, né? Porque é fácil de ler e é gostoso de ler, tá? Então, se você estiver passando por algum problema ou estiver conhecendo alguém que está nessa fase também, indica lá. É bom. Toda leitura contribui. Às vezes você não vai... Como eu disse, não é só para divórcio, né? Pode De ser forma qualquer alguma. coisa na sua vida que você queira dar um... Exato. Agora deu. Exato. Inclusive, eu tenho pacientes adolescentes que falam, vou ler teu livro para aprender a lidar com as questões de amizades, né? De rompimentos de amizade. Então, muito De legal. namoros. De namoro, De relacionamentos assim. E realmente, você não sabe, às vezes, como ajudar, presenteia com o livro. Exato. É um bom presente, porque é baratinho, né? Tá, Exato. que, R$ 68,90. Aí, ó. Excelente. Aí, ó, já estamos chegando já na época do final do ano, já vai se preparando aí, ó. É uma Um bom boa dica de presente. Livro sempre é um excelente presente. E quem der o livro de presente vai estar dando também um abraço nosso para quem recebê-lo, que a gente fala muito que o livro ele é um abraço que as pessoas, que quem está passando por essa situação gostaria de receber, aquele abraço de colo, né, de acolhida, né, porque o quanto a gente precisa, o quanto o abraço ele nos aconchega. Né? Então o livro ele traz muito essa proposta de abraço. Agora eu tenho que dar um abraço para vocês também e em vocês e agradecer imensamente não só o trabalho de compilar tudo isso aqui e colocar para as pessoas em formato de livro, mas também pela presença aqui no Câmara Aberta. Muito obrigada. Nossa, Obrigado também, nós imagina, nós que agradecemos pela agradecemos. oportunidade, né? Exato. É uma pena só que a Ludmila não pôde estar conosco, né? Porque na bancada aqui não comporta, mas levem o meu abraço a ela e um meu muito obrigado. Levaremos. Gratidão entregue. imensa. Muito obrigada a vocês. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação, seja no canal 14 da Claro, como também no YouTube da TV Câmara Itajaí. Lá no YouTube, não se esqueça, tá? Curta as nossas publicações. Se inscreva no nosso canal, que ele está crescendo, já é o segundo canal em maior número de assinantes aqui no estado de Mato Grosso. Olha só, eu estou lá no estado de Mato Grosso. Gente, desculpa, a minha cabeça foi longe agora. Mas assim, aqui no estado de Santa Catarina, das TVs legislativas, nós somos o segundo canal com maior número de assinantes. Mas queremos ser o primeiro, contamos com a sua assinatura. E também compartilhe esse vídeo e, pesquise, busque Divorciei e Agora. Vamos aprender o que é necessário para enfrentar essa situação de frente. E até o próximo Câmara Aberta.